Apocalipse capítulo 6, versículo 12, ponto 1, um grande tremor de terra. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Bom, considerando que os selos eles são abertos um após o outro, né? Então aconteceu a abertura do segundo selo no início da grande tribulação, depois vem outro juízo, o terceiro, até o sexto, que é esse que nós estamos lendo agora. O comentário diz: poderá acontecer algum evento que interfira no Sol? É uma pergunta, né? Alguns cientistas presumem que uma guerra atômica impediria a luz do Sol de chegar na Terra por cerca de um ano. Outros afirmam que uma grande tempestade solar está para acontecer e que a humanidade poderá ficar sem energia de 2 a 6 meses. O sexto selo fala de catástrofes naturais. Então vejam, primeiramente vamos colocar essa questão que os cientistas falam de uma possível guerra atômica. Poderia acontecer uma guerra atômica no mundo hoje? Irmãos, hoje o mundo ele tem 9 países que possuem armas atômicas. Aqueles 10 reis que nós veremos em Apocalipse 17, né, ou 10 poderes, existe até a possibilidade de serem 10 potências com arma atômica. Hoje nós temos 9 potências com arma atômica. Deixa eu ver se eu me lembro de todas, né? Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, China, Israel, 6, a Índia, 7, o Paquistão, 8 e a Coreia do Norte, 9. Principalmente Coreia do Norte, eu vi uma vez uma discussão, né, sei lá o que é aquilo, entre o líder da Coreia do Norte e aquele Donald Trump. O líder da Coreia do Norte falou assim: hoje eu tenho um botão que eu posso destruir os Estados Unidos. E aí o Donald Trump falou assim: olha, mas o meu botão é maior, como quem diz, eu tenho mais potência. Mas na verdade o que os cientistas dizem é que a potência que existia na década de 70, que não eram armas atômicas tão eficientes quanto as de hoje, elas já poderiam acabar com a vida na Terra. Então os cientistas dizem que se houver uma guerra atômica, subirá uma poeira dessas bombas que cobrirá a luz do Sol durante um ano. E se a luz do Sol não chegar na Terra durante um ano, irmãos, o que acontece? Praticamente todos os vegetais morrem, porque os vegetais eles não sobrevivem sem a luz do Sol. Além dos vegetais morrerem, também diz que vai se desenvolver bactérias, de tudo quanto é tipo que você puder imaginar, porque a temperatura da Terra vai cair de uma certa maneira que vai favorecer o desenvolvimento dessas bactérias. E surgirão doenças, né? Tudo será facilitado aí, né? Surgirão doenças e com muitas mortes. Nós sabemos que sempre quando ocorre muita morte, ocorre também novas doenças, né? Nós vemos que a gripe espanhola, por exemplo, ela ocorreu ela foi espalhada pelo mundo, né, por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, ocorrendo muitas mortes devido a, por exemplo, fome, porque haveria uma quantidade de fome que hoje nós não temos como dimensionar. Graças a Deus, hoje a humanidade conseguiu desenvolver uma tecnologia para prover alimento que está conseguindo sustentar bem a humanidade. Há cerca de 100 anos não havia tecnologia que existe hoje, principalmente com agrotóxicos, mas com outros recursos que eles utilizam, né, de fertilizantes, para fazer as sementes germinarem mais rapidamente. Então a previsão há 100, 150 anos atrás é que nos anos 2000 haveria uma fome generalizada no mundo. E hoje não está acontecendo isso. Mas surgindo essas catástrofes durante a grande tribulação, então não é impossível que durante a grande tribulação
quando a igreja será retirada da terra, a ação do Espírito Santo diminuirá. O Espírito Santo não vai sair da terra, né, como alguns dizem, mas a operação diminuirá. E Deus permitirá, né, uma maior ação de demônios, de Satanás. Então não é impossível que acabe que alguns desses loucos, como aquele da Coreia do Norte, é um homem que ele, para poder causar uma guerra dessa no mundo, né, não custa muito, porque realmente dá para ver que o homem, ele é um desequilibrado. E a segunda parte que eu comentei aí, que alguns cientistas também falam, é um tema interessante para vocês pesquisarem, sobre tempestade solar. Existem documentários disponíveis no YouTube, vocês podem ver, e os cientistas falam o seguinte, que hoje eles conseguem medir as tempestades que ocorrem no Sol de tempo em tempo, e eles conseguem perceber, né, como um relógio essas tempestades funcionam. Elas funcionam, né, de tanto e tantas décadas, um determinado grau de tempestade. E eles dizem que em cerca de 100 anos, a cada século, ocorre uma tempestade solar, uma mega tempestade, que eles dizem, a última vez que essa tempestade aconteceu, tem mais de 100 anos. E essa tempestade já deveria ter até acontecido, é o que diz a ciência. Agora, o interessante, o triste que eles falam é o seguinte, há cerca de 100 anos atrás, vamos colocar lá perto de 1900, quando ocorreu essa última grande tempestade solar, a eletricidade no mundo era muito pequena, a eletricidade estava nascendo. Hoje o mundo depende da eletricidade. Até os carros, os veículos têm um computador, né? E eles dizem o seguinte, quando ocorrer essa tempestade, que ela já deveria ter ocorrido, ela está atrasada, primeira coisa que vai acontecer, a humanidade ficará sem energia de 2 a 6 meses. Por quê? Vai queimar tudo que existe de componente eletrônico. Nenhuma televisão, nenhuma geladeira, nenhum freezer, nenhum computador, então nada continuará funcionando. Então eles vão ter que reconstruir tudo. Nós temos um exemplo aqui no Brasil. Hoje, dia 7 de dezembro, mais ou menos há um mês atrás, queimou uns transformadores lá, algumas coisas lá no estado do Amapá. Acho que foi no Amapá. Amapá ou Roraima, acho que foi no Amapá. E eles ficaram quase um mês para conseguir substituir. Agora, pense em queimar todos no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Quer dizer, até eles conseguirem, né, construir novos transformadores e alimentar a energia do mundo todo, eles calculam que o mundo poderá ficar sem energia por até 6 meses. Os veículos não funcionarão também. Só quem tiver Fusquinha, Brasília, só esses carros que vão funcionar. Irmãos, pense como ficará a cidade. Quem mora no campo, ele vai continuar ali plantando, trocando com a fazenda do lado, com o sítio do lado, mas as pessoas daqui da cidade, elas não terão como ser alimentadas. Hoje todos os caminhões que fazem entregas, os freezer de mercado, tudo depende da eletricidade. Todo caminhão tem algum computadorzinho, um chip lá, que nada vai funcionar. Então o desabastecimento será geral. Então vai haver uma fome geral nas cidades, porque as cidades não terão como ser abastecidas. Então o que eles estão descrevendo aqui, essas duas possibilidades seriam coisas que trariam uma fome tremenda em todo o planeta Terra e o desenvolvimento de doenças. Então as pessoas morreriam por fome, por doença, de uma maneira que a humanidade talvez nunca tenha visto. Eu falo talvez nunca tenha visto, por quê? Porque no período da peste negra, na Idade Média, diz que a cidade, por exemplo, de Paris, ela perdeu 50%, metade da sua população. E o Apocalipse descreve que durante a grande tribulação, metade da população do planeta Terra vai morrer. Então, uma das possibilidades é exatamente aqui nesse 6º selo, que esse fenômeno ocorrendo no Sol, tá bom? E também atingindo a Terra com doença e guerra,
realmente haverá uma mortandade muito grande.